Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11. Amém? João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Podem sentar, depois nós vamos ler bastante outros versículos, né? As crianças podem ir. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre como Jesus está perto do seu sofrimento. Diga comigo, como Jesus está perto do seu sofrimento. Amém. Vamos ficar atentos à palavra de Deus agora. Em situações como a que nós estamos vivendo, é muito comum as pessoas perguntarem onde está Deus, ou se Jesus realmente se importa com o nosso sofrimento. Essas questões são comuns, mas além de comuns, elas são realmente importantes, porque o sofrimento é real. Não é uma ficção o que nós estamos vivendo. As pessoas estão sentindo dores, nós acabamos de ouvir um testemunho aqui acerca disto. E não só dores físicas, mas psicológicas. As pessoas estão ficando abaladas, de modo que a própria fé das pessoas está se abalando. As pessoas têm sofrido a dor da perda. As pessoas, nesta sociedade materialista que nós estamos vivendo, os irmãos sabem que numa situação pandêmica como esta, o normal seria nós esperarmos o quê da humanidade? Solidariedade. Mas não. Quando começou, as pessoas diziam álcool em gel ajuda. Aí de R$5 subiu para R$25. Não é? Com isso, o cara do arroz falou assim, mas por que eles botaram o álcool em gel 25 e eu não posso botar meu arroz 25? A humanidade não entrou em solidariedade. Eles viram a oportunidade de lucrar com a desgraça. Este é o mundo materialista que nós vivemos, o mundo visualista, o mundo que quer ver. Para eles, ver ou sentir é mais significativo do que crer. As pessoas não se importaram, aliás, nem muitos crentes também. Estava conversando com a irmã Maria, né, que deu testemunho aqui, e como assim que as duas coisas mais importantes, né? Falei para ela, o que você aprendeu nisso aí? Quais são as coisas mais importantes? Ela falou, as duas coisas mais importantes: amar a Deus mesmo, de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o teu próximo. Jesus já tinha dito isso. São as duas coisas mais importantes. Paulo falou isto. As duas coisas mais importantes. Mas nem mesmo os crentes, muitos deles não tiveram esta solidariedade. Ficaram como que cada um fosse leproso, se afastando, se distanciando, como se a gente não tivesse muita coisa que fazer. Nós somos o único povo, irmãos, que tem uma palavra de esperança. Ninguém mais não tem. Continue assistindo televisão para você ver. E uma vez que nós não podemos ver a Deus, essa geração acha justo fazer esse questionamento na hora do sofrimento e da perda. Cadê Deus? Ele se importa? Onde é que está? E aqui estamos diante da história de Lázaro, um grande amigo de Jesus, como nós vemos aqui no versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E também no versículo
5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Essa história dele é importante para a nossa meditação, a fim de nós extrairmos aqui alguns ensinos do texto do evangelista João a respeito da maneira, talvez não seja uma maneira padrão, mas que traz alguns princípios, pelo menos, de como Jesus Cristo trata ou participa do nosso sofrimento. Jesus não está alheio ao nosso sofrimento. Onde está Deus? Onde está Jesus? Nós vamos mostrar aqui, nesse texto de João. Em primeiro lugar, Ele quer que você creia e o glorifique. Olha o versículo 4, quando ele diz: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A primeira coisa que nós temos que perceber sobre o sofrimento, independente se é você, seu parente, seu filho ou um estranho que passa, é que você deve crer que tudo é para a glória de Deus. Todo cristão tinha que entender isto. Todo cristão tinha que entender que todas as coisas são para a glória de Deus, não importam quais sejam elas. Pode ser bonança, pode ser aflição, pode ser bons empreendimentos, as coisas estão dando certo, pode ser tudo dando errado, pode ser saúde, pode ser doença, a vida ou a morte, tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas no final glorificarão ao nosso Deus. Quando Jesus Cristo falou estas palavras para os seus discípulos, esta doença não é para a morte, o que vocês acham que os discípulos pensaram? Eles pensaram que Jesus ia deixar Lázaro morrer? Eles pensaram que Jesus ia deixar para 4 dias depois de morto? É isso que eles pensaram? Se Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, o que é lógico que eles pensaram? Jesus vai lá curar. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Jesus não foi lá curar. O versículo 6, olha o que diz: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus fez isso de propósito. Jesus fez isso de esperar mais 2 dias, tempo suficiente para o seu amigo morrer, e mais 2 dias para chegar lá, aonde ele morava, que era Betânia, o que dá 4 dias. Jesus Cristo ficou ali, queridos. Não foi direto para Betânia, onde ele morava, para fazer alguma coisa por Lázaro, não. Sabe o que eu falo, o que eu quero destacar hoje aqui, sobre esse ponto da glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado? Eu quero destacar o seguinte, que a glória de Deus não é quando as coisas atendem nossa expectativa, não. Para Marta, para Maria, que estavam vendo seu irmão falecer em seus braços dentro de sua casa, a glória de Deus é que Jesus chegasse logo. Mas era essa a glória de Deus no ponto de vista de Jesus? Está vendo que muitas vezes nós queremos estabelecer como que Deus será glorificado? Não, eu não consigo estabelecer de que forma Deus será glorificado. Quando José esteve entre seus irmãos, e eles o prenderam, e eles o despiram da roupa que seu pai lhe havia dado, e o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas que passava ali, para José a glória de Deus não seria aquilo. Para José a glória de Deus seria que seus irmãos o atendessem, vamos para casa, né? Vamos proteger uns aos outros, vamos ao nosso pai. Eu quero dizer aos irmãos, a glória de Deus não é quando sua expectativa é atendida, não. A glória de Deus não é quando a minha expectativa é atendida, não. Todo mundo tinha uma expectativa, a cura de Lázaro. Por isso que a glória de Deus, no verso 40, Jesus também fala isso, quando ele chega lá, ele diz bem assim, respondeu-lhe Jesus, ele fala para Marta, né? Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres.
A questão da glória de Deus, de ver a glória de Deus, é uma questão de fé. É uma questão de fé, é de você saber que a glória de Deus não se manifesta em suas expectativas, mas sim na sabedoria de Deus. Creia na sabedoria de Deus. E quando cremos nele, em seus perfeitos atributos, aí sim teremos uma visão da sua glória. Verás a glória de Deus, mas é quando creres. Se você ficar encaixotando Deus, se você ficar encurralando Deus, tem que ser assim, porque é assim que eu vou ver tua glória, você não vai ver nada. Porque o homem, para começar, ele é um ladrão da glória. E segundo, ele não sabe o que é isso. Portanto, tem que ter fé, que o Filho de Deus, de toda forma, será glorificado, mesmo que você não entenda como. Segunda maneira, ele não vai te explicar muita coisa. Olha aqui no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ele explicou muita coisa? Não. Teu irmão há de ressurgir. Ele falou tão vagamente, embora firmemente, que Marta respondeu para ele no versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Foi tão vaga a resposta de Jesus, embora firme, teu irmão há de ressuscitar. Será, irmãos, que isso é uma palavra de explicação, de consolo? Alguém falece, você chega lá, não, fica tranquilo, ele vai ressuscitar. Ah, eu sei, no último dia todo mundo vai. Não é isso que Marta estava dizendo? Mas veja, Jesus dizendo para ela outra questão de fé. 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, questão de fé, em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, questão de fé, não morrerá eternamente. Crês isto? Questão de fé. Questão de fé. A fé não se baseia em explicações. Se você necessita de explicações para crer, então você não crê, você não é um crente. Você é cético. O verdadeiro crente, ele sabe que na hora do sofrimento, quando sente a ausência de Jesus, ele vai elevar o seu tom de voz, ele vai muitas vezes se elevar até mesmo contra o próprio Deus. Expectativas frustradas nos levam a colocar diante de Deus alguns advérbios de dúvida. Se, Marta disse para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor não tivesse esperado 2 dias, os discípulos, poderiam dizer para Jesus, talvez eles estivessem também comentando, Pedro junto com João, Tiago, se o mestre não tivesse esperado aqueles 2 dias, acho que dava tempo. Se, sempre nós queremos explicar a tragédia. Já pararam para pensar nisso? Mas olha, gente, isso aconteceu porque se ele tivesse tomado tal remédio, mas se ele tivesse feito um tratamento mais cedo, um tratamento precoce, se ele tivesse vindo, se a vacina tivesse chegado, se tudo nós queremos colocar explicações diante do sofrimento que está reinando agora. Falamos isso para todas as circunstâncias que nos dão errado. Agora, diante de Jesus, nós queremos usar até o porquê. Por quê, Senhor? Por quê? Quero lembrar os irmãos o exemplo de Jó, um dos mais fortes na Bíblia, de alguém que sofreu sem merecer, sem saber porquê, mas que se mostrou fiel em meio à escuridão das explicações. Não havia explicação para Jó. Seus 3 amigos tentavam explicar, mas só saíam acusações. Aquilo não satisfazia a curiosidade de Jó, não satisfazia o questionamento de Jó. Então, uma grande lição que temos diante do sofrimento é esta: mesmo que Deus não explique muita coisa, permaneça fiel a Ele, para que Satanás seja derrotado. Este é um ponto que nós deveríamos parar e pensar.
Porque, em geral, a acusação do maligno e de muitos seus seguidores é que os crentes servem a Deus por interesse. E que quando a situação é adversa, as pessoas abandonam a Deus. Esta é a acusação que Satanás fez diante de Deus para com Jó, sobre Jó. Só te serve, Deus, porque tu deste riqueza para ele. Deixa ele ficar pobre, que ele vai blasfemar na tua face. Agora, irmãos, Jó ficou pobre, sim, mas ele blasfemou. E muitos crentes, que nem rico não era. Nem rico não era. Não blasfema quando perde alguma coisa? Deus permitiu além que o diabo tirasse seus filhos. 10 filhos num dia, irmãos. Jó não perdeu um filho hoje doente, que foi para o hospital, ficou internado, não? E outro daqui um mês, que fosse. Que pai aguenta isso? Que mãe aguenta isso? Ele perdeu os 10 em um só dia, por acidente. Foi súbito. Ele blasfemou, irmãos? Agora, crentes que abandonam a Deus quando morre alguém. E o diabo fica, muitas vezes, nós não sabemos, mas quantas vezes o diabo pode estar dizendo diante de Deus: falei para o Senhor que ele só te servia por causa das coisas que tinha? Olha lá, não tirou muita coisa não. Tirou um papagaio que ele tinha lá, um gatinho, um cachorrinho, morreu, ele já abandonou o Senhor. Falei que ele te servia por causa de interesse? Mesmo sem explicações, seja fiel. Quando as situações forem adversas, seja fiel. O crente fiel não permite que essas acusações do diabo sejam verdadeiras sobre sua vida. Não, ele serve a Deus, independente da circunstância, ser de sofrimento ou de paz. Ele serve a Deus, ele é fiel diante de Deus. Não interessa, eu vou permanecer fiel, ainda que Deus tire tudo. E quando não tinha mais nada para tirar, o diabo falou: tira a saúde dele, porque ele vai blasfemar. Tirou também a saúde. E Jó blasfemou, irmãos? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os crentes hoje querem explicação. Por quê? Eu exijo, eu mereço uma explicação. Como assim? Jó que não merecia sofrer, Deus nunca deu. Mesmo quando Deus aparece para ele no redemoinho para falar com ele, Deus nunca explicou nada. Ao contrário, Deus fez perguntas para Jó, que Jó se reduziu ao tamanho de sua insignificância e se humilhou diante de Deus. Quando Deus não explica, você não cobra, você se mantém fiel. Porque pode ser que o diabo está dizendo para Deus: esse aí te serve por interesse. Se o Senhor der uma apertada e não explicar, ele te abandona. E muitos têm abandonado. Então lembre-se que Jesus não explica muita coisa. Terceiro lugar, mas ele vai sentir com você a sua perda. Ele vai sentir com você a sua perda. Olha o verso 33, 35. Diz assim: vendo Jesus chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E no 35 diz: Jesus chorou. E no 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Está vendo? Jesus ficou comovido, chorou e agitou-se. O seu espírito ficou perturbado, de tristeza. Uma das coisas, irmãos, mais fascinantes em Deus é a sua imanência. Deus, ele desce, ele se condescende de sua grandeza para se relacionar conosco. Deus não precisa sentir. Deus não precisa sentir nada. Deus já sabe de tudo. Deus já sabe que até o mal resultará em sua glória. Para que ele precisava chorar? Os irmãos lembram que Jesus tinha dito para os discípulos: isso é para a glória de Deus, isso é para que o Filho de Deus seja glorificado. Os irmãos lembram? Então para que ele está chorando aqui?
Se ele sabe que vai fazer um milagre ali, se ele sabe que alguma coisa vai resultar para a glória do Pai, por que ele chora? Porque ele sente a sua dor. Nosso Deus é único e verdadeiro, diferentemente dos deuses inexistentes das demais religiões. E uma das provas mais impressionantes dessa diferença é a pessoalidade de Deus. Nenhuma religião tem um Deus pessoal, nenhuma. Ainda que o Islã considere Alá como um Deus único e verdadeiro, porque eles não têm outro, só serve a Alá mesmo, mesmo assim Alá também não é pessoal. Alá é distante, Alá é transcendente. Nenhum islâmico, nenhum muçulmano chama Alá de pai. Alá também não tem um filho. Viu como eles são distantes? Os deuses das religiões orientais, eles são panteístas, eles estão no meio da criação. Deus está na árvore, cuidado, não mata esse mosquitinho que está voando aqui agora no púlpito, porque pode ser Deus está nele. As religiões orientais são assim, mas o nosso Deus, ele é pessoal, ele é separado do cosmos. Cosmos é tudo menos Deus. Mesmo assim, ele está no cosmos. Mesmo assim, ele está no meio de sua criação para se relacionar com suas criaturas. E nesta relação, neste relacionamento, o nosso Deus não se afasta, não está inerte. Os seus sentimentos são como os nossos, dos males que acontecem no mundo que ele criou, as consequências atrozes sobre o coração dos homens. Em sua imanência, Deus se condescende e se relaciona conosco em nossas perdas. O maior grau de imanência de Deus foi na encarnação, foi quando Jesus se fez carne. Aí sim, o próprio Deus desceu de sua glória e se fez um de nós, apesar de ter se comunicado conosco desde a antiguidade. Os irmãos podem ver no Velho Testamento Deus falando com os homens, mas ao se tabernacular entre nós, essa é a expressão que João usa, né? Veio o Filho de Deus e se tabernaculou entre nós. Ele passou a sentir na pele todas as nossas limitações e tentações, sofrimentos e questionamentos. Jesus não ficou inerte diante do sofrimento da perda que a família de Lázaro sofreu com a sua morte. Ele se comoveu, diz a palavra. De fato, ele contemplava ali as gravíssimas consequências do pecado, como a morte, a dor dos que ficam, embora um dia todos vão mesmo. O menor versículo do Novo Testamento revela a maior expressão de compaixão de Deus por nós. Jesus chorou. Então, quando você estiver sofrendo, saiba que Jesus sente com você. Ele não é insensível, ele não é inerte. Quarto lugar, ele esteve em seu lugar. Versículo 43 diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o 49 ao 53 diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação? Ora, agora é João falando. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Quero dizer, os irmãos, uma coisa que Jesus disse e seus discípulos não entenderam, e talvez até hoje muitos de nós não entendemos também, foi que quando lá no início ele falou para que o Filho de Deus seja glorificado, não foi somente no sentido de que muitos viriam a crer no seu nome por causa daquela obra gloriosa da ressurreição de Lázaro, mas ele tinha outra coisa a mais quando ele falou que o Filho do Homem seria glorificado. Ninguém sabia disso. Eles achavam muito pouco. Jesus será glorificado na cura de Lázaro. Quando Lázaro morre, se perdem as esperanças da glória, mas não para Jesus. Quando Jesus ressuscita Lázaro, todos se admiraram da glória,
Mas Jesus ainda estava falando de uma glória maior do que esta, maior do que a cura, maior que a ressurreição. Jesus estava falando da hora de Ele mesmo assumir a sepultura para dali depois ser retirado em glória. Lázaro e sua ressurreição foram apenas um prelúdio da maior de todas as ressurreições que já ocorreram na história, a do próprio Salvador da humanidade. A ressurreição de Lázaro, ela foi somente um apontamento para uma maior ressurreição que haveria de vir. Agora, quando Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, Jesus está dizendo, ele não terminou de dizer, mas é como se ele estivesse dizendo: Lázaro, venha para fora, porque eu que vou entrar aí em seu lugar. E as palavras de Caifás demonstram isto. Ao planejarem matar Jesus, os saduceus, os fariseus, eles não sabiam que o plano eterno de Deus estaria se cumprindo. Vamos matar este homem, porque ele fez agora um grande sinal, ressuscitando o morto de 4 dias já. Vamos matá-lo, vamos matá-lo. E o que Caifás falou assim? Caifás falou assim: é melhor que a gente mate Jesus, que é um homem só, do que Roma vir e matar todos nós. Caifás falou uma coisa com uma intenção, mas suas palavras tiveram uma outra intenção. Ele falou o seguinte: olha, se a gente tiver que entregar Jesus como boi de piranha, os irmãos sabem essa expressão, né? Boi de piranha é aquele que você joga no rio, cheio de piranha, para que enquanto as piranhas ataquem aquele boi, o resto da manada passe. Nós entregamos Jesus como boi de piranha, e enquanto os romanos estão matando ele, nós continuamos vivos. Caifás estava pensando em si, pensando no povo de Israel. Entregamos Jesus, deixe que ele morra, melhor morrer um do que morrer a nação inteira. Ele falou isso no sentido egoísta, mas na realidade, Deus colocou aquelas palavras na boca de Caifás para que realmente fosse uma profecia. De fato, um homem só morreu por todos aqueles que haveriam de crer no seu nome, e não somente lá da Judéia, mas também de todos os outros lugares, diz o apóstolo João, verso 52, não somente pela nação de Israel, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus entregou seu corpo que foi preparado para a morte, a fim de ganhar um corpo espiritual que completasse a si, que é a cabeça desse corpo, que é a igreja. Efésios 1, 22 e 23. Paulo diz isto. Cristo é a cabeça do corpo, mas este corpo, que é a igreja, completa Cristo. Então, quando você estiver sofrendo, não se esqueça que Jesus esteve em seu lugar ali na sepultura. Como tirou Lázaro de lá para entrar no lugar dele, ele passou pela morte, ele passou pela dor, ele passou pelo castigo de Deus, pela humilhação no sepulcro, para que nós não fiquemos ali, mas sejamos como ele, ressuscitados e glorificados, para completarmos a cabeça como corpo glorioso. Quinto e último lugar, Jesus ainda sente a sua dor. Algumas pessoas chegam a dizer assim: Jesus sofreu, tudo bem, como se o nosso sofrimento fosse em qualquer grau comparável ao dele, né? As pessoas falam: Jesus sofreu, tudo bem, mas ele foi para a glória, e agora está tudo bem com ele, agora e para sempre, está tudo bem com Jesus, Jesus não sofre mais. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre um ponto que nos mostra que não é bem assim. Não está aqui em João, então convido os irmãos para Atos, capítulo 9. Quando Saulo perseguia o povo de Deus, açoitava os cristãos, prendia-os, apoiava a sua morte, enfim, toda aquela perseguição que ele empreitava contra a igreja, na realidade, era uma perseguição contra Jesus. Aqui em Atos capítulo 9, quando Jesus Cristo encontra Paulo e o lança por terra, versículo 5, Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 4, caindo por terra ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus ainda sente sua dor, meu irmão. Paulo perseguia a igreja. Paulo não perseguia Jesus, mas Jesus sentia as dores dos mártires. Cada pedrada que Estevão levou, e Paulo estava ali certificando que Estevão realmente estava morto, cada pedrada, e não era pedrinha não, mas vamos tacar uma pedrinha, não, eram cepas de pedra enormes, que cada uma delas quebrava ossos, e eles apedrejavam até que o apedrejado ficasse por baixo das pedras, ficasse soterrado nas pedras. Estevão foi todo quebrado, cada osso de Estevão foi fraturado, crânio, tórax, rosto, braços, tudo nele foi quebrado com aquelas pedradas terríveis. Jesus sentiu cada uma delas, porque ele disse para Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas espera aí, eu estou perseguindo um povo, a igreja. Pois é, este povo é meu corpo, eu sinto isso. Cada pedrada que você deu em Estevão eu senti. Agora é minha vez de te encurralar. Então Jesus ainda sente, ele está ligado a nós, ou melhor dizendo, ele nos ligou a si, de tal maneira que aquilo que nós sentimos é o que ele sente. Portanto, meu irmão, a sua dor, sua perda, seu sofrimento, sua angústia, todas as mazelas que você sofre, ainda são sentidas por Jesus. No entanto, ele atua como nosso consolador de duas maneiras. Primeiro, por meio do Espírito que ele nos enviou como outro consolador para que esteja conosco para sempre, como diz em João 14,16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro, porque Jesus é o consolador. O Espírito Santo é o outro consolador. E como também ele está perante o Pai, como nosso intercessor, atuando diante do Pai para interceder por nós, como diz em Romanos 8,34, como diz em Hebreus 7,25 e 1 de João 2,1. A mesma palavra que é usada aqui, o outro consolador, lá quando diz que ele é intercessor, e quando diz que ele é advogado, é a mesma palavra no grego, palavra parácletos. Parácletos significa aquele que intercede, aquele que defende, aquele que advoga, aquele que consola. Então, apesar de Jesus ainda sentir aquilo que nós sentimos, ele atua como nosso defensor. Então, concluindo, nós vimos aqui no sermão de hoje de que formas Jesus está perto do nosso sofrimento. Primeiro, que tudo é para a glória de Deus, e mesmo sem explicações devemos crer nisso. Aliás, todas as vezes que coisas ruins aconteceram, a Bíblia mostra que de fato Deus foi glorificado, e estas coisas demonstraram tamanha glória de Deus, mesmo pela trilha do revés. Nós vimos também que Jesus sente a nossa dor até hoje, mesmo tendo assumido o nosso sepulcro, mesmo tendo sofrido a ira de Deus, mesmo tendo já resolvido a questão final, mas ele ainda sente o que o seu corpo sente aqui na terra, sofrendo aquilo que Paulo chama em Colossenses 1,24, a igreja ainda sofre aquilo lá que Paulo chama, Colossenses 1,24, ele diz: eu ainda sofro o que me resta, o que resta das aflições de Cristo. As pessoas falam, mas ainda resta algum sacrifício para ser feito? Não, Paulo não está falando de sacrifício, ele está falando de aflições. O sacrifício foi completo e perfeito, mas o corpo de Cristo, a cabeça foi para o céu, mas o corpo está na terra. E este corpo ainda sofre o resto das aflições de Cristo. Por isso que ele sente. Por isso, irmãos, não devemos nos revoltar contra Deus em momentos como este que estamos vivendo. Não devemos também questioná-lo, não. Não.
Questionar a Deus é como se você exigisse explicações, como se você estivesse dizendo: se o Senhor não se explicar muito bem explicado, o Senhor está errado. Sabemos que Ele sabe todas as respostas, Ele sabe, e isso deve ser o bastante para nós, mesmo que Ele não nos dê tais respostas. Exigir de Deus explicação sobre tudo, especialmente sobre o sofrimento, seria dizer para Ele que nós estamos no controle, ou que Ele precisa da nossa ajuda, quando na verdade nada podemos fazer. Você pode fazer alguma coisa por você? Você pode fazer alguma coisa pelo seu próximo? Quantas pessoas têm visto seus entes queridos morrerem e nada podem fazer? Além do mais, todas as coisas caminham realmente para o seu fim, meus irmãos, o qual já está previsto na palavra de Deus, de modo que o nosso regozijo deve ser este, de saber que sua palavra é fiel tanto quanto Ele mesmo. E acima de tudo isso, Ele não somente está no controle de tudo, como também está conosco todos os dias. Você crê nisso? Então quero encerrar dizendo que um dia haverá um fim para todo mal. Nosso Deus estabeleceu um dia que está em seu secreto conselho, em que tudo que conhecemos como dor e sofrimento desaparecerá. Foi lido no início do culto. Nossas lágrimas serão enxugadas de nossos olhos. As dores não farão mais parte da nossa sensação. Sentimentos de perda nunca mais tomarão conta dos nossos corações, e tudo aquilo que experimentamos de ruim aqui nesta terra será banido e relegado ao esquecimento. E naquele dia, as duas irmãs de Lázaro, que questionaram nosso Senhor, se o Senhor tivesse aqui, se isto, se aquilo, naquele dia, as duas irmãs de Lázaro vão dizer para Jesus assim: bem que o Senhor disse que é a ressurreição e a vida, e que aquele que cresce no Senhor, mesmo que estivesse morto, viveria. Bem que o Senhor disse que todo aquele que vive e crê no Senhor não morrerá eternamente, porque elas estarão na vida eterna juntamente com Lázaro, e nós os encontraremos lá. Esta é a palavra do Senhor, e a pergunta de Jesus permanece: crês isto? Se você crê, então glorifique a Deus. É aqui que o Filho de Deus é glorificado, mesmo que você não saiba responder tudo. O nome dele será e deve ser glorificado. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé e orar agradecidos a nosso Deus, em nome de Jesus.